Neste preciso momento, enquanto ouves estas palavras, dois objetos construídos por mãos humanas viajam através do vazio interestelar, a mais de 20 mil milhões de quilômetros da Terra. A Voyager 1 encontra-se a aproximadamente 24 mil milhões de quilômetros de nós, uma distância tão vasta que a luz, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, demora mais de 22 horas a percorrê-la. Isto significa que quando recebes uma mensagem da Voyager 1, estás a receber um eco do passado, um sinal que partiu quase um dia antes. E, no entanto, essa pequena nave de 900 quilogramas, lançada em 1977, continua a enviar dados, continua a sussurrar segredos sobre regiões do espaço que nenhum instrumento humano jamais explorou antes. O que encontrou a Voyager ao atravessar a fronteira do nosso sistema solar? O que existe realmente além da influência do Sol, nesse território que durante milênios existiu apenas na imaginação? As respostas que chegaram desse confim distante desafiaram algumas das nossas expectativas e confirmaram outras de formas inesperadas. E talvez o mais extraordinário seja isto: 46 anos depois do lançamento, com tecnologia dos anos 70, com um computador de bordo menos potente que uma calculadora moderna, as Voyager continuam a fazer ciência. Continuam a transformar o desconhecido em conhecimento. Se te fascina o cosmos, se procuras compreender o nosso lugar neste universo vasto, fica comigo nesta viagem. E se ainda não o fizeste, considera subscrever este canal, porque juntos vamos explorar os mistérios mais profundos que a ciência revelou sobre o espaço que nos rodeia. Para compreender verdadeiramente o que a Voyager descobriu, precisamos primeiro recuar no tempo, a uma época em que a própria ideia de enviar uma sonda para além dos planetas exteriores parecia quase impossível. A história começa não com engenheiros da NASA, ou com físicos de renome, mas com um jovem estudante de doutoramento no Jet Propulsion Laboratory, em Pasadena, Califórnia. O seu nome era Gary Flandro, e em 1965 foi-lhe atribuída uma tarefa aparentemente simples: calcular trajetórias possíveis para missões aos planetas exteriores. Flandro passou semanas a desenhar órbitas à mão, utilizando réguas de cálculo e tabelas astronômicas. E foi durante esse trabalho meticuloso que descobriu algo extraordinário. No final dos anos 70, especificamente entre 1976 e 1978, os 4 planetas gigantes do Sistema Solar, Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno, estariam alinhados de uma forma que só ocorre uma vez a cada 175 anos aproximadamente. Este alinhamento raro permitiria que uma única nave espacial visitasse todos os 4 planetas, utilizando a gravidade de cada um para ganhar velocidade e alterar a sua trajetória em direção ao próximo. A técnica chama-se assistência gravitacional, e Flandro percebeu que esta janela de oportunidade era irrepetível na escala de uma vida humana. O conceito inicial chamava-se Grand Tour, uma missão ambiciosa que visitaria os 4 gigantes gasosos. Por razões orçamentais, a NASA acabou por aprovar uma versão mais modesta: 2 sondas, Voyager 1 e Voyager 2, com a missão primária de explorar apenas Júpiter e Saturno. Tudo o que viesse depois seria bônus. Mas os engenheiros do Jet Propulsion Laboratory, liderados pelo diretor do projeto, John Kazani, construíram as naves para durar. Construíram-nas melhor do que qualquer especificação exigia. Essa decisão revelou-se providencial. A Voyager 2 foi lançada primeiro, a 20 de agosto de 1977. A Voyager 1 seguiu 16 dias depois, a 5 de setembro. Apesar de ter partido depois,
A Voyager 1 seguia uma trajetória mais rápida e ultrapassou a sua irmã, chegando primeiro a Júpiter em março de 1979. O que as duas naves encontraram nos planetas gigantes revolucionou a nossa compreensão do sistema solar. Vulcões ativos em Io, a lua de Júpiter. Um oceano líquido provável sob a superfície gelada de Europa. A complexidade dos anéis de Saturno. Géiseres de nitrogênio em Tritão, a lua de Neptuno. Cada encontro planetário trazia revelações que os livros de astronomia tiveram de ser reescritos para acomodar. Mas estas descobertas planetárias, por mais extraordinárias que fossem, eram apenas o prelúdio. O verdadeiro território desconhecido esperava mais além, nas regiões onde o vento solar começa a enfraquecer e onde a influência do nosso Sol finalmente cede ao meio interestelar. Para compreender o que a Voyager descobriu ao sair do Sistema Solar, precisamos primeiro definir o que significa exatamente sair do Sistema Solar. Esta questão, aparentemente simples, revela-se surpreendentemente complexa. O Sistema Solar não tem uma fronteira nítida como a costa de um continente. Em vez disso, existem várias zonas de transição, cada uma marcando um tipo diferente de limite. O Sol emite continuamente um fluxo de partículas carregadas, principalmente protões e eletrões, a velocidades que variam entre 400 e 800 km por segundo. Este fluxo chama-se vento solar e cria uma bolha gigantesca no espaço chamada heliosfera. Imagina a heliosfera como uma bolha de sabão cósmica, com o Sol no centro, empurrando contra o meio interestelar, o gás e poeira extremamente tênues que existem entre as estrelas. A fronteira desta bolha não é estática. Ela pulsa e ondula conforme a atividade solar aumenta e diminui ao longo do ciclo solar de 11 anos. Dentro da heliosfera existem várias regiões distintas. A mais interior é onde o vento solar flui livremente, expandindo-se a velocidades supersônicas. Mas a certa distância do Sol, este vento encontra resistência. As partículas do meio interestelar, embora extremamente escassas, exercem pressão suficiente para desacelerar o vento solar. A região onde o vento solar abranda subitamente de velocidades supersônicas para velocidades subsônicas chama-se choque de terminação. A Voyager 1 cruzou esta fronteira em dezembro de 2004. A cerca de 94 unidades astronômicas do Sol. Uma unidade astronômica corresponde à distância média entre a Terra e o Sol, aproximadamente 150 milhões de quilômetros. A Voyager 2 cruzou o choque de terminação, em agosto de 2007, a cerca de 84 unidades astronômicas, revelando que esta fronteira não é uma esfera perfeita, mas sim assimétrica. Além do choque de terminação, encontra-se uma região turbulenta chamada heliocapa. Aqui, o vento solar, agora desacelerado, mistura-se gradualmente com partículas do meio interestelar. A temperatura do plasma aumenta dramaticamente, não porque as partículas se movam mais depressa, mas porque a sua direção se torna caótica. O calor, em física de plasmas, relaciona-se com o movimento aleatório das partículas. E na heliocapa, esse movimento torna-se intensamente desordenado. A fronteira exterior da heliocapa é a heliopausa, o limite verdadeiro da heliosfera. É aqui que o vento solar finalmente para e o meio interestelar domina. E foi esta fronteira que a Voyager 1 cruzou a 25 de agosto de 2012. Tornando-se o primeiro objeto construído por seres humanos a entrar no espaço interestelar. A Voyager 2 seguiu-a em 5 de novembro de 2018. Mas como souberam os cientistas que as sondas tinham realmente atravessado esta fronteira invisível? A resposta vem de um instrumento chamado Plasma Science,
mas de uma forma inesperada. O detector de plasma da Voyager 1 deixou de funcionar em 1980, décadas antes de atingir a heliopausa. Os cientistas tiveram de usar métodos indiretos, especificamente o detetor de ondas de plasma, operado por Don Gurnett, da Universidade de Iowa. Este instrumento não mede diretamente as partículas, mas sim as oscilações elétricas no plasma circundante. Em abril de 2013, a equipe de Gurnett detetou oscilações de plasma que indicavam uma densidade muito superior à esperada dentro da heliosfera. A frequência das oscilações relaciona-se diretamente com a densidade do plasma, e os dados mostravam que a Voyager 1 estava agora imersa num plasma cerca de 40 vezes mais denso do que dentro da heliosfera. Este era o plasma frio e denso do meio interestelar. Analisando os dados retrospectivamente, a equipe determinou que a transição tinha ocorrido em agosto de 2012. A Voyager 2, com o seu instrumento de plasma ainda funcional, proporcionou uma confirmação mais direta quando cruzou a heliopausa 6 anos depois. O instrumento Plasma Science registrou uma queda abrupta nas partículas do vento solar e um aumento correspondente nas partículas do meio interestelar. A transição ocorreu ao longo de menos de um dia, surpreendendo os cientistas que esperavam uma fronteira mais difusa. Mas atravessar a heliopausa não significa sair completamente da influência do Sol. A gravidade solar estende-se muito mais além, mantendo em órbita milhares de milhões de objetos gelados na nuvem de Oort, uma concha esférica de cometas que se acredita existir entre 2.000 e 100.000 unidades astronômicas do Sol. A Voyager 1, mesmo viajando a 17 km por segundo, levará cerca de 300 anos a atingir a borda interior da nuvem de Oort e aproximadamente 30.000 anos a atravessá-la completamente. Nesse sentido gravitacional, as Voyager ainda estão profundamente dentro do sistema solar. Mas em termos do ambiente de plasma e partículas, já navegam em águas interestelares. O que encontraram nessas águas foi simultaneamente confirmação e surpresa. Algumas previsões teóricas revelaram-se corretas, outras tiveram de ser revistas. Uma das descobertas mais significativas relaciona-se com o campo magnético interestelar. Antes das Voyager, os modelos teóricos previam que a direção do campo magnético mudaria dramaticamente quando as sondas atravessassem a heliopausa. Dentro da heliosfera, o campo magnético é dominado pelo Sol, organizado na chamada espiral de Parker, uma configuração em espiral criada pela rotação solar. Fora da heliosfera, o campo magnético deveria ter uma orientação completamente diferente, determinada pela galáxia e pelo meio interestelar local. Para a surpresa dos investigadores, quando a Voyager 1 cruzou para o espaço interestelar, a direção do campo magnético permaneceu aproximadamente a mesma. A intensidade mudou ligeiramente, mas a orientação não. Isto criou inicialmente confusão sobre se a sonda tinha realmente atravessado a heliopausa. A explicação mais aceite atualmente sugere que o campo magnético interestelar local tem, por coincidência, uma orientação semelhante ao campo na heliocapa exterior. Alternativamente, alguns investigadores propõem que a heliopausa pode ser uma zona de transição mais complexa do que os modelos simples previam. Outro achado importante relaciona-se com os raios cósmicos galácticos. Estas são partículas de altíssima energia, principalmente prótons e núcleos atômicos, aceleradas por explosões de supernovas e outros eventos violentos na galáxia. A heliosfera atua como um escudo parcial contra estes raios cósmicos, desviando-os ou desacelerando-os. Quando a Voyager 1 cruzou a heliopausa, os seus detetores de raios cósmicos, ainda funcionais após décadas de operação, registraram um aumento dramático nestas partículas de alta energia.
O fluxo de raios cósmicos galácticos aumentou cerca de 9% quase instantaneamente e continuou a subir gradualmente nos meses seguintes. Este aumento confirma que a heliosfera realmente protege o sistema solar interior de uma parte significativa da radiação cósmica galáctica. Para futuras missões tripuladas além da órbita terrestre, esta informação tem implicações práticas importantes. Astronautas em viagens longas terão de lidar com níveis mais elevados de radiação quanto mais se afastarem do Sol, especialmente se viajarem além da heliosfera. As Voyager também descobriram que a fronteira da heliosfera não é lisa e estável como os modelos mais simples previam. Em vez disso, parece ser uma região dinâmica e turbulenta, com bolhas magnéticas e estruturas complexas. Em 2011, antes de cruzar a heliopausa, a Voyager 1 detectou evidências de estruturas magnéticas, em forma de bolha na heliocapa, cada uma com cerca de 100 milhões de quilômetros de diâmetro. Estas bolhas parecem formar-se quando o campo magnético solar se dobra e reconecta de formas complexas na região de transição. A imagem de uma heliosfera com uma fronteira suave deu lugar a uma visão muito mais caótica e dinâmica. As medições de temperatura também trouxeram surpresas. A heliocapa revelou-se muito mais quente do que o esperado, com temperaturas de plasma atingindo dezenas de milhares de graus Celsius. Novamente, é importante lembrar que temperatura em física de plasmas refere-se à energia cinética média das partículas, não à sensação térmica que experimentaríamos. Num plasma tão tênue, mesmo a altas temperaturas, uma nave espacial não derreteria, porque há simplesmente poucas partículas para transferir essa energia. Mas talvez a descoberta mais intrigante seja o que as Voyager revelaram sobre a forma global da heliosfera. Durante décadas, o modelo dominante descrevia a heliosfera como tendo uma forma de cometa, com uma cauda longa estendendo-se na direção oposta ao movimento do Sol, através do meio interestelar. O Sol viaja a cerca de 23 km por segundo em relação às estrelas próximas, e assumia-se que este movimento criaria uma cauda de plasma alongada, semelhante à cauda de um cometa. No entanto, dados recentes, incluindo observações das Voyager e da missão IBEX da NASA, lançada em 2008, sugerem uma geometria diferente. Alguns modelos recentes propõem que a heliosfera pode ter uma forma mais esférica, ou possivelmente semelhante a um croissant, sem a longa cauda que os modelos anteriores previam. A questão permanece em debate ativo na comunidade científica. As Voyager, viajando em direções diferentes, continuam a fornecer dados que ajudam a restringir os modelos possíveis. A Voyager 1 viaja numa direção norte da eclíptica, o plano onde os planetas orbitam, enquanto a Voyager 2 segue uma direção mais sul. Comparando os dados das duas sondas, os cientistas podem inferir propriedades da heliosfera em diferentes latitudes. As diferenças observadas, como a localização diferente do choque de terminação para cada sonda, indicam que a heliosfera é significativamente assimétrica. E assim, 46 anos após o lançamento, estas duas pequenas embaixadoras da humanidade continuam a expandir o nosso conhecimento. Cada dia que passa, levam-nas mais 17 km por segundo, além do que qualquer instrumento humano já explorou. Cada sinal que enviam, por mais tênue que seja, carrega informação sobre um reino do espaço que antes só existia em teorias e especulações. O que encontraram confirma que a nossa estrela, o Sol, cria uma bolha de proteção no cosmos hostil. Confirma que, além dessa bolha, existe um oceano de plasma frio e raios cósmicos energéticos, um ambiente radicalmente diferente daquele que conhecemos. E confirma que, mesmo com tecnologia de há quase meio século, a engenhosidade humana pode tocar os confins do desconhecido.
Mas as Voyager ainda não terminaram a sua missão. Enquanto houver energia nos seus geradores de radioisótopos e enquanto as antenas da Deep Space Network conseguirem captar os seus sussurros distantes, continuarão a explorar. E nas próximas partes desta jornada, vamos mergulhar mais profundamente no que esses dados revelam sobre a natureza do espaço interestelar, os desafios técnicos de manter contato através de distâncias quase inimagináveis, e o que o futuro reserva para estas mensageiras silenciosas da Terra. O espaço interestelar não é o vazio absoluto que a imaginação popular tantas vezes sugere. Esta é talvez uma das revelações mais significativas que as Voyager transmitiram desde que cruzaram a heliopausa. Durante muito tempo, a região entre as estrelas foi concebida como um nada quase perfeito. Um vácuo tão completo que a própria noção de ambiente perdia significado. Os dados das Voyager pintam um quadro diferente, mais rico e mais complexo. O meio interestelar local, a região do espaço através da qual o nosso sistema solar viaja atualmente, contém aproximadamente 0,1 átomos por centímetro cúbico. Para colocar isto em perspectiva, o ar que respiras contém cerca de 2,5 vezes 10, elevado a 19 moléculas por centímetro cúbico. O meio interestelar é, portanto, incrivelmente tênue pelos padrões terrestres, mas não está vazio. E essa distinção revelou-se crucial para compreender a física das fronteiras do sistema solar. A composição deste meio interestelar é predominantemente hidrogênio, o elemento mais simples e abundante do universo. Cerca de 90% dos átomos são hidrogênio, a maioria na forma neutra, não ionizada. Os restantes 10% são principalmente hélio, com vestígios de elementos mais pesados. Os chamados metais em terminologia astronômica, que incluem carbono, oxigênio, ferro e outros elementos forjados no interior de estrelas, que morreram há milhares de milhões de anos. A Voyager 1, através do seu instrumento de raios cósmicos, tem medido a composição das partículas de alta energia no meio interestelar. Estas medições revelam que os raios cósmicos galácticos que atingem a sonda são compostos principalmente por prótons, cerca de 85 a 90%, com o restante sendo núcleos de hélio, também conhecidos como partículas alfa, e uma pequena fração de núcleos mais pesados. As energias destas partículas variam enormemente, desde alguns milhões de eletrões-volt até energias extraordinariamente elevadas, que excedem 10 elevado a 20 eletrões-volt, nos casos mais extremos, embora estes últimos sejam extremamente raros. A origem destes raios cósmicos galácticos é um tema de investigação ativa. A teoria mais aceite propõe que a maioria é acelerada nos remanescentes de supernovas, as nuvens de gás em expansão deixadas para trás quando estrelas massivas explodem no final das suas vidas. O mecanismo de aceleração, proposto originalmente por Enrico Fermi em 1949, envolve as partículas a ressaltar repetidamente entre campos magnéticos em movimento, ganhando energia em cada encontro, semelhante a uma bola de ping-pong a ganhar velocidade ao ser batida entre duas raquetes que se aproximam. O que torna as medições da Voyager particularmente valiosas é que representam a primeira amostragem direta de raios cósmicos galácticos, sem a influência moduladora da heliosfera. Dentro da heliosfera, o campo magnético solar e o vento solar deflectem e desaceleram muitos raios cósmicos antes que atinjam a Terra ou outras sondas no sistema solar interior. A Voyager, fora desta bolha protetora, mede o espectro primordial, não filtrado, destas partículas energéticas. Os dados revelam que o espectro de energia dos raios cósmicos de baixa energia é diferente do que se media dentro da heliosfera. Especificamente, há mais partículas de baixa energia
do que os modelos anteriores previam com base em medições terrestres. Esta informação ajuda os físicos a refinar os seus modelos de propagação de raios cósmicos e a compreender melhor os processos de aceleração que os produzem. Mas os raios cósmicos não são o único fenômeno que a Voyager tem monitorizado no espaço interestelar. As ondas de plasma, medidas pelo instrumento Plasma Wave Science, revelaram um ambiente sonoro, se assim lhe podemos chamar, surpreendentemente ativo. Em 2013, após a confirmação de que a Voyager 1 tinha entrado no espaço interestelar, a equipa de Don Gurnett publicou gravações das oscilações de plasma convertidas para frequências audíveis. O som resultante, um zumbido grave e persistente, tornou-se a primeira gravação áudio do espaço interestelar. Estas oscilações não são som no sentido tradicional, claro. No vácuo quase perfeito do espaço interestelar, ondas sonoras convencionais não podem propagar-se, porque não há meio material suficiente para as transmitir. O que o instrumento da Voyager detecta são oscilações eletromagnéticas, no plasma, variações na densidade de eletrões que ocorrem a frequências na gama dos kHz. Quando convertidas para frequências audíveis, estas oscilações produzem sons que os ouvidos humanos podem perceber, oferecendo uma forma intuitiva de experienciar dados, que de outra forma seriam abstratos números em tabelas. A frequência destas oscilações relaciona-se diretamente com a densidade do plasma circundante, através de uma relação física bem estabelecida. Quanto maior a densidade de eletrões, maior a frequência da oscilação. Medindo esta frequência, os cientistas podem determinar a densidade do plasma interestelar com precisão notável. Os valores obtidos, cerca de 0,05 a 0,1 eletrões por centímetro cúbico, são consistentes com modelos teóricos do meio interestelar local, mas representam a primeira medição direta desta propriedade fundamental. Em 2021, a equipa da Voyager publicou um estudo revelando que o plasma interestelar não é tão homogêneo quanto se poderia esperar. A Voyager 1 detetou variações na densidade do plasma ao longo da sua trajetória, sugerindo que o meio interestelar tem estrutura a escalas relativamente pequenas. Algumas destas variações parecem estar associadas a ondas de choque propagando-se através do meio interestelar, possivelmente originadas por erupções solares, particularmente intensas, ou por outros fenômenos energéticos. Em março de 2014, por exemplo, a Voyager 1 detetou um aumento na densidade do plasma, que os cientistas atribuíram a uma onda de choque solar que tinha partido do Sol mais de um ano antes. Esta onda, gerada por uma ejeção de massa coronal particularmente intensa, propagou-se através da heliosfera e continuou para o espaço interestelar, onde a Voyager a detetou. A velocidade de propagação desta onda, combinada com o tempo de viagem conhecido, forneceu informações sobre as propriedades do meio através do qual viajou. Um achado particularmente intrigante ocorreu em 2019, quando a equipa da Voyager reportou a detecção de um aumento persistente e gradual na densidade do plasma interestelar à medida que a sonda se afastava do Sol. Desde a sua entrada no espaço interestelar, a Voyager 1 registrou um aumento de cerca de 50% na densidade do plasma circundante. Este aumento não era esperado pelos modelos mais simples, que previam uma densidade relativamente constante no meio interestelar local. Várias hipóteses foram propostas para explicar este gradiente de densidade. Uma possibilidade é que a Voyager esteja a aproximar-se de uma região do espaço interestelar com características diferentes, talvez a parede de hidrogênio, uma zona onde átomos de hidrogênio neutro do meio interestelar são desacelerados e comprimidos pela pressão da radiação solar.
Outra hipótese sugere que a estrutura do meio interestelar local é mais complexa do que os modelos assumiam, com variações de densidade a escalas que só agora estamos a começar a mapear. A verdade é que não sabemos ainda com certeza a causa deste gradiente. É precisamente este tipo de mistério que torna a missão contínua da Voyager tão valiosa. A Voyager 2, que entrou no espaço interestelar em 2018, oferece uma oportunidade única de comparar medições em dois pontos diferentes. Viajando numa direção diferente da sua irmã, a Voyager 2 atravessou a heliopausa numa região do espaço distinta. As comparações entre os dados das duas sondas permitem distinguir entre fenômenos locais, específicos de uma região, e propriedades mais universais do meio interestelar. Uma das comparações mais reveladoras relaciona-se com a transição através da heliopausa. Como mencionei anteriormente, a Voyager 2 mantém o seu instrumento Plasma Science funcional, algo que a Voyager 1 perdeu em 1980. Isto permitiu medições diretas das partículas do plasma durante a transição. O que a Voyager 2 revelou foi uma fronteira mais nítida do que muitos modelos previam. Num intervalo de menos de um dia, a sonda passou de um ambiente dominado pelo vento solar para um ambiente dominado pelo plasma interestelar. A densidade do vento solar caiu abruptamente, enquanto a densidade do plasma interestelar subiu correspondentemente. Mas a transição não foi simples. Nos dias seguintes à travessia inicial, a Voyager 2 detetou múltiplas variações, que sugerem que a heliopausa pode ter uma estrutura em camadas ou que a fronteira oscila em resposta a variações na pressão do vento solar. Algumas medições pareciam indicar que a sonda atravessou brevemente de volta para a heliosfera antes de finalmente emergir no espaço interestelar de forma definitiva. Esta complexidade na fronteira era teoricamente possível, mas nunca tinha sido observada diretamente. O campo magnético medido pela Voyager 2 no espaço interestelar também revelou características interessantes. A intensidade do campo, cerca de 0,4 a 0,5 nanoteslas, é consistente com estimativas teóricas do campo magnético interestelar local. Para comparação, o campo magnético na superfície da Terra é cerca de 100.000 vezes mais intenso. Mas mesmo este campo tênue desempenha um papel crucial na dinâmica do meio interestelar e na propagação de raios cósmicos galácticos. A direção do campo magnético interestelar medido pelas Voyager fornece pistas sobre a estrutura magnética da nossa vizinhança galáctica. O Sistema Solar encontra-se atualmente numa região do espaço chamada Nuvem Interestelar Local, uma nuvem de gás relativamente quente e difusa, com cerca de 30 anos-luz de diâmetro. Esta nuvem, por sua vez, está embebida numa estrutura maior chamada bolha local, uma cavidade no meio interestelar com cerca de 300 anos-luz de extensão, provavelmente escavada por múltiplas explosões de supernovas nos últimos 10 a 20 milhões de anos. As medições do campo magnético das Voyager são consistentes com a hipótese de que a nuvem interestelar local possui um campo magnético próprio, alinhado de forma diferente do campo magnético galáctico de grande escala. Este campo local pode influenciar a forma da heliosfera e a forma como o Sistema Solar interage com o meio interestelar à medida que viaja através da galáxia. E esta é uma perspectiva que merece reflexão. O Sol, com todo o seu séquito de planetas, luas, asteroides e cometas, não está parado na galáxia. Viaja a cerca de 220 km por segundo em torno do centro da Via Láctea, completando uma órbita a cada 230 milhões de anos aproximadamente. Mas também se move em relação às estrelas vizinhas, a cerca de 23 km por segundo em direção à constelação de Hércules.
Este movimento significa que o Sistema Solar atravessa diferentes regiões do meio interestelar ao longo do tempo. Há evidências geológicas de que variações na densidade do meio interestelar ou passagens através de nuvens interestelares mais densas podem ter afetado o clima terrestre no passado geológico distante. Quando o Sistema Solar atravessa uma região mais densa do meio interestelar, a heliosfera pode ser comprimida, permitindo que mais raios cósmicos galácticos atinjam a Terra. Alguns investigadores propuseram que aumentos no fluxo de raios cósmicos poderiam influenciar a formação de nuvens na atmosfera terrestre e, consequentemente, o clima. Esta hipótese permanece controversa e não está comprovada, mas ilustra como o estudo do meio interestelar pelas Voyager pode ter implicações inesperadas para a compreensão do nosso próprio planeta. O que é certo é que a nuvem interestelar local, através da qual o Sistema Solar viaja atualmente, não é permanente. Modelos sugerem que o Sistema Solar pode emergir desta nuvem dentro dos próximos 10.000 a 20.000 anos, entrando numa região de espaço interestelar possivelmente diferente. As Voyager, ao caracterizar a interface entre a heliosfera e a nuvem interestelar local, fornecem dados que ajudam os cientistas a modelar estas transições futuras. Há ainda outro aspecto dos dados da Voyager que merece atenção: o que não encontraram. Antes do lançamento, algumas teorias especulativas sugeriam que poderiam existir fenômenos exóticos na fronteira do Sistema Solar, desde ondas de choque intensas até regiões de plasma instável, que poderiam danificar as sondas. As Voyager demonstraram que, embora a fronteira seja complexa e dinâmica, é também atravessável. Uma nave espacial pode passar da heliosfera para o espaço interestelar sem ser destruída. Esta informação, aparentemente trivial, é na verdade fundamental para qualquer consideração futura de missões interestelares. Os dados também não mostraram evidências de estruturas completamente inesperadas ou fenômenos físicos novos. Isto pode parecer decepcionante, mas na verdade é uma confirmação poderosa de que a física que desenvolvemos na Terra, baseada em observações do Sistema Solar interior e, em teoria, aplica-se também nestes confins distantes. As leis da física são verdadeiramente universais, e a Voyager demonstrou isto empiricamente num ambiente que nunca antes tinha sido testado diretamente. Enquanto escrevo estas palavras, a Voyager 1 continua a enviar dados. O seu sinal é incrivelmente fraco, cerca de 20 watts de potência de transmissão, menos que uma lâmpada doméstica comum. Quando este sinal atinge as antenas da Deep Space Network na Terra, após viajar mais de 23 mil milhões de quilômetros, a potência recebida é da ordem de 10 elevado a menos 16 watts, um valor tão pequeno que é quase incompreensível. E, no entanto, os engenheiros conseguem extrair deste sussurro cósmico informação científica valiosa. Como o fazem é uma história de engenharia notável que exploraremos em detalhe mais adiante. Por agora, basta contemplar o que as Voyager revelaram sobre o oceano cósmico em que navegamos. O espaço interestelar não é vazio, mas sim preenchido por um plasma tênue, permeado por campos magnéticos fracos mas presentes, bombardeado por raios cósmicos galácticos de energias variadas, e estruturado de formas que ainda estamos a começar a compreender. É um ambiente hostil pelos padrões humanos, mas também é o ambiente normal do universo. A heliosfera, a bolha que o Sol cria em torno de si, é a anomalia, não o espaço interestelar. Somos nós, habitantes desta bolha protetora, que vivemos numa região atípica do cosmos. E as Voyager, essas pequenas embaixadoras da humanidade, foram as primeiras a mostrar-nos diretamente o que existe lá fora. Não através de teoria ou inferência,
mas através de medição direta, de dados transmitidos através de milhares de milhões de quilômetros de vazio, um testemunho da capacidade humana de alcançar o desconhecido. Manter contato com um objeto a mais de 20 mil milhões de quilômetros da Terra é um feito de engenharia que desafia a intuição. Quando a Voyager 1 transmite dados para casa, o sinal demora mais de 22 horas a chegar. Uma conversa em tempo real seria impossível. Enviar um comando e receber confirmação de que foi executado requer quase 2 dias. E o sinal que finalmente atinge as antenas terrestres é tão fraco que seria necessário captar durante milhões de anos para acumular energia suficiente para acender uma única lâmpada por 1 segundo. Como é possível, então, que continuemos a receber dados científicos destas sondas 46 anos após o lançamento? A resposta reside numa combinação de design robusto, redundância inteligente e uma rede de comunicações terrestre sem paralelo. A Deep Space Network, operada pelo Jet Propulsion Laboratory, é a infraestrutura que torna possível esta comunicação extraordinária. Consiste em 3 complexos de antenas distribuídos aproximadamente a 120 graus de longitude um do outro. Goldstone, no deserto de Mojave, na Califórnia, perto de Madrid, em Espanha, e perto de Canberra, na Austrália. Esta distribuição garante que, independentemente da rotação da Terra, pelo menos uma estação pode comunicar com qualquer sonda no espaço profundo a qualquer momento. Cada complexo possui múltiplas antenas, mas as mais impressionantes são as antenas de 70 metros de diâmetro, verdadeiros gigantes de engenharia capazes de captar os sinais mais tênues do cosmos. A antena de 70 metros em Goldstone, conhecida como DSS-14, tem sido particularmente importante para as comunicações com as Voyager. A sua superfície parabólica, com uma área de quase 4.000 metros quadrados, foca as ondas de rádio que chegam do espaço num receptor central arrefecido a temperaturas criogênicas para minimizar o ruído térmico. O ruído térmico é o inimigo constante das comunicações espaciais. Qualquer objeto com temperatura acima do zero absoluto emite radiação eletromagnética aleatória. Os próprios componentes eletrônicos do receptor geram ruído que pode mascarar sinais fracos. Para combater isto, os receptores da Deep Space Network utilizam amplificadores criogênicos, arrefecidos a poucos graus acima do zero absoluto usando hélio líquido. A estas temperaturas, o ruído térmico é suprimido ao mínimo fisicamente possível, permitindo a detecção de sinais extraordinariamente fracos. Mas mesmo com os melhores receptores, o sinal da Voyager seria impossível de interpretar sem técnicas sofisticadas de processamento. O sinal é codificado utilizando um sistema chamado codificação convolucional, combinado com códigos Reed-Solomon, que adiciona redundância matemática aos dados. Esta redundância permite reconstruir a mensagem original mesmo quando partes do sinal são corrompidas por ruído. É como se cada mensagem fosse enviada múltiplas vezes de formas ligeiramente diferentes, permitindo ao receptor comparar as versões e corrigir erros. A taxa de transmissão de dados também foi drasticamente reduzida à medida que as sondas se afastaram. Nos encontros planetários, quando as Voyager estavam relativamente perto e tinham muitos dados para enviar, transmitiram a taxas de até 115 kilobits por segundo. Hoje, a taxa é de aproximadamente 160 bits por segundo para a Voyager 1 e cerca de 120 bits por segundo para a Voyager 2. Para comparação, uma ligação de internet doméstica moderna é tipicamente milhões de vezes mais rápida. A estas taxas, transmitir uma única fotografia de alta resolução demoraria semanas. Mas as Voyager já não tiram fotografias.
As suas câmaras foram desligadas em 1990 para poupar energia. Os dados que agora transmitem são medições de instrumentos científicos, números que ocupam muito menos espaço que imagens. A energia que alimenta estes transmissores e todos os outros sistemas das sondas provém de geradores termoelétricos de radioisótopos, conhecidos pela sigla RTG. Cada Voyager foi lançada com 3 RTGs, contendo um total de aproximadamente 4,5 kg de plutônio 238 sob a forma de dióxido de plutônio. Este isótopo decai radioativamente, emitindo partículas alfa e gerando calor. Termopares convertem este calor em eletricidade através do efeito Seebeck, a produção de uma voltagem quando 2 metais diferentes são mantidos a temperaturas diferentes. No lançamento, cada Voyager dispunha de cerca de 470 watts de potência elétrica. Mas o plutônio, 238, tem uma meia-vida de 87,7 anos, o que significa que a quantidade de calor produzida diminui ao longo do tempo. 46 anos após o lançamento, a potência disponível caiu para cerca de 250 watts por sonda. E continuará a diminuir. Os engenheiros do Jet Propulsion Laboratory estimam que por volta de 2030, possivelmente antes, a energia disponível será insuficiente para manter qualquer instrumento científico operacional. Este declínio energético forçou decisões difíceis ao longo das décadas. Os engenheiros tiveram de desligar sistemas não essenciais progressivamente para manter os instrumentos científicos mais importantes a funcionar. Os aquecedores que mantêm os propulsores acima do ponto de congelamento foram desligados. O aquecedor do instrumento de raios cósmicos foi desligado. E, surpreendentemente, o instrumento continuou a funcionar mesmo a temperaturas muito abaixo das especificações de design. Esta resiliência inesperada é uma lição sobre engenharia conservadora. Quando projetas equipamento para o espaço, sem possibilidade de reparação, tende-se a construir com margens de segurança generosas. Essas margens estão agora a revelar-se providenciais. Em 2023, os engenheiros implementaram mais uma medida de poupança de energia. Redirecionaram energia do sistema de segurança, que protege a Voyager 2 de variações de voltagem para manter os instrumentos científicos operacionais. Esta decisão aumenta ligeiramente o risco de que uma anomalia de voltagem possa danificar a sonda, mas foi considerada um compromisso aceitável para prolongar a missão científica. A gestão de uma nave a mais de 20 mil milhões de quilômetros apresenta desafios que nenhuma outra missão enfrenta. Um problema que surgiu em maio de 2022 ilustra bem estas dificuldades. A Voyager 1 começou a enviar dados de telemetria incoerentes, números que não faziam sentido físico, sobre a atitude e posição da nave. Os dados científicos continuavam normais, o que tornava o problema ainda mais misterioso. Após meses de investigação, os engenheiros determinaram que o sistema de controle de atitude da sonda estava a rotear dados através de um computador que já não funcionava corretamente, corrompendo a informação antes de ser transmitida. A solução foi enviar comandos para que a sonda usasse um caminho alternativo para os dados de telemetria. Mas identificar o problema e desenvolver a solução levou meses, e cada teste de diagnóstico exigia quase 2 dias devido ao tempo de viagem do sinal. Outro desafio relaciona-se com a orientação da sonda. Para comunicar com a Terra, a antena de alto ganho da Voyager deve estar apontada com precisão em direção ao nosso planeta. Esta antena tem um feixe relativamente estreito, e um desvio de poucos graus significaria perda total de comunicação. Os propulsores que controlam a orientação da sonda têm funcionado por 46 anos,
muito além do tempo de design. Em 2017, os engenheiros conseguiram reativar um conjunto de propulsores de reserva na Voyager 1 que não eram usados desde os encontros planetários de 1980. Estes propulsores estavam em melhor condição do que os primários, permitindo um controle de atitude mais preciso. Os comandos enviados para realizar esta manobra tiveram de ser cuidadosamente validados antes da transmissão. Um erro num comando poderia potencialmente deixar a sonda numa orientação incorreta, incapaz de comunicar com a Terra. Não haveria segunda oportunidade. Os engenheiros passaram meses a simular e testar os comandos antes de os enviar. A equipa que opera as Voyager hoje é muito diferente daquela que as lançou. A maioria dos engenheiros originais reformou-se ou faleceu. O conhecimento institucional teve de ser transmitido a novas gerações e, em alguns casos, reconstruído a partir de documentação com décadas. O software que controla as sondas foi escrito em linguagens de programação que já não são ensinadas. Os sistemas de suporte em terra foram atualizados múltiplas vezes, e em cada atualização foi necessário garantir compatibilidade com naves que foram construídas quando os computadores pessoais ainda não existiam. Suzy Dodd, a atual gestora de projeto da missão interestelar Voyager no Jet Propulsion Laboratory, descreveu numa entrevista de 2022 o desafio de manter o conhecimento técnico. Alguns dos procedimentos operacionais nunca foram formalmente documentados, porque na época eram considerados óbvios pelos engenheiros que os usavam diariamente. Décadas depois, quando esses engenheiros já não estão disponíveis, a equipa atual por vezes teve de fazer engenharia inversa para compreender como certos sistemas funcionavam. Mas apesar de todas estas dificuldades, as Voyager continuam a operar. E continuarão até que a energia seja insuficiente ou até que algum componente crítico falhe definitivamente. As estimativas atuais sugerem que a missão científica pode continuar até meados da década de 2030, embora com um número progressivamente menor de instrumentos ativos. Quando o último instrumento for desligado, as Voyager não deixarão de existir. Continuarão a sua viagem silenciosa através do espaço interestelar, transportando seus discos dourados, aquelas mensagens da humanidade para qualquer inteligência que um dia as possa encontrar. A probabilidade de tal encontro é extraordinariamente pequena, dado o vasto vazio interestelar. Mas os discos representam algo mais do que uma mensagem prática. Representam o otimismo e a esperança de uma espécie que olhou para as estrelas e decidiu apresentar-se. A criação dos discos dourados é uma história por si só. Carl Sagan, o astrônomo e comunicador de ciência, liderou o comitê que decidiu o conteúdo. O disco inclui 116 imagens codificadas em formato analógico, saudações em 55 línguas, sons da Terra que vão desde o vento ao canto das baleias, e 90 minutos de música de diversas culturas. A seleção musical inclui peças de Bach, Beethoven e Mozart, mas também música tradicional de diversas culturas, desde o Azerbaijão à Austrália, desde a Bulgária ao Peru. Anne Druyan, que colaborou com Sagan e posteriormente se tornou sua esposa, conta que durante o processo de seleção, ela e Sagan apaixonaram-se. Como contribuição pessoal, Druyan registrou seus padrões de ondas cerebrais e cardíacos enquanto pensava em várias coisas, incluindo o que sentia ao estar apaixonada. Estes dados foram comprimidos e incluídos no disco. É um gesto profundamente humano, enviar os sinais elétricos de um coração apaixonado para o espaço interestelar. Cada disco é protegido por uma capa de alumínio folheada a ouro, com instruções gravadas na superfície explicando como reproduzir o conteúdo.
Estas instruções assumem conhecimentos básicos de física e matemática, usando o período de transição do hidrogênio como unidade de tempo. A esperança era que qualquer civilização tecnológica seria capaz de decifrar as instruções e aceder ao conteúdo. Claro, é extremamente improvável que os discos sejam alguma vez encontrados. As Voyager viajam através de um espaço quase completamente vazio. A Voyager 1 passará nas proximidades da estrela Gliese 445, a uma distância de cerca de 1,6 anos-luz, daqui a aproximadamente 40 mil anos. A Voyager 2 passará a cerca de 1,7 anos-luz da estrela Ross, 248 em aproximadamente 40 mil anos também, e aproximar-se-á de Sirius em cerca de 296 mil anos. Estas são as aproximações mais próximas calculadas para as próximas centenas de milhares de anos, e mesmo assim, as distâncias são enormes em termos de probabilidade de detecção. Mas os discos não foram criados com expectativas realistas de contacto. Foram criados como um ato simbólico, uma mensagem numa garrafa lançada ao oceano cósmico. O simples ato de os criar forçou a humanidade a refletir sobre como se apresentaria a uma inteligência extraterrestre. Que música representaria a nossa espécie? Que imagens? Que sons? O processo de seleção foi, em si mesmo, um exercício de autorreflexão coletiva. E assim, as Voyager viajam, transportando estas mensagens, alimentadas pelo decaimento lento do plutônio, cada vez mais silenciosas à medida que a energia diminui. Um dia, dentro de poucos anos, o último instrumento será desligado e o último sinal será transmitido. A partir daí, as sondas continuarão em silêncio, artefactos gelados derivando através do espaço interestelar, potencialmente por milhares de milhões de anos. A degradação no espaço interestelar é muito lenta. Não há atmosfera para causar atrito. Não há água para causar corrosão. Os principais fatores de degradação serão os impactos de micrometeoroides, partículas minúsculas de poeira cósmica e os efeitos da radiação cósmica ao longo de escalas de tempo geológicas. Os discos dourados, protegidos pelas suas capas, deverão permanecer legíveis por centenas de milhões de anos, possivelmente mais. Quando o Sol se expandir numa gigante vermelha, daqui a aproximadamente 5 mil milhões de anos, engolindo Mercúrio, Vênus e possivelmente a Terra, as Voyager estarão a milhões de quilômetros de distância, completamente imunes à catástrofe. Nesse sentido, as Voyager poderão ser os artefactos mais duradouros da humanidade, sobrevivendo não apenas à nossa civilização, mas potencialmente ao nosso próprio planeta. Esta perspectiva temporal vertiginosa é difícil de abraçar. Tendemos a pensar em termos de vidas humanas, de séculos no máximo. Mas as Voyager operam em escalas de tempo cósmicas. A sua viagem mal começou. Os 46 anos desde o lançamento são um piscar de olhos comparados com os milhões de anos que as sondas passarão a atravessar o vazio entre as estrelas. E enquanto ainda falam conosco, enquanto seus sussurros ainda atingem as antenas da Deep Space Network, as Voyager continuam a fazer o que sempre fizeram: expandir as fronteiras do conhecimento humano. Cada medição que enviam, cada oscilação de plasma que registram, cada raio cósmico que detetam, acrescenta algo ao nosso entendimento do universo. 46 anos de exploração contínua. E a missão ainda não acabou. Existe uma pergunta que frequentemente surge quando se discute a missão Voyager. Por que não enviamos sondas mais modernas para o espaço interestelar? Com décadas de avanços tecnológicos desde 1977, não seria lógico que pudéssemos construir algo mais rápido, mais capaz, que ultrapassasse as Voyager e nos enviasse ainda mais dados?
A resposta a esta pergunta revela tanto sobre as limitações fundamentais da física, como sobre as prioridades da exploração espacial. Comecemos pela velocidade. A Voyager 1 viaja a aproximadamente 17 km por segundo em relação ao Sol, ou cerca de 61.000 km por hora. É rápida pelos padrões humanos, mas extraordinariamente lenta pelos padrões das distâncias interestelares. A esta velocidade, a sonda levaria cerca de 73.000 anos a atingir Próxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol, se estivesse a viajar nessa direção, o que não está. Aumentar significativamente esta velocidade é um desafio colossal de engenharia. A física do foguetão convencional é governada pela equação de Tsiolkovsky, que estabelece uma relação exponencial entre a velocidade final, a velocidade de exaustão dos gases e a razão entre a massa inicial e final do veículo. Para atingir velocidades muito mais elevadas, com propulsão química, seria necessário transportar quantidades proibitivas de combustível. Uma nave que quisesse viajar a apenas 1% da velocidade da luz, cerca de 3.000 km por segundo, precisaria de uma razão de massa tão elevada que seria impraticável com a tecnologia atual. Existem conceitos de propulsão avançada que poderiam teoricamente permitir velocidades interestelares mais práticas. A vela solar, por exemplo, usaria a pressão da luz do Sol ou de lasers poderosos para acelerar uma nave extremamente leve. O projeto Breakthrough Starshot, anunciado em 2016 com financiamento do empresário Yuri Milner, propõe usar lasers terrestres extremamente potentes para acelerar pequenas sondas do tamanho de chips a cerca de 20% da velocidade da luz. A esta velocidade, a viagem até Próxima Centauri levaria cerca de 20 anos em vez de dezenas de milhares. Mas o Breakthrough Starshot enfrenta desafios técnicos monumentais que ainda não foram resolvidos. Os lasers necessários teriam de ser milhares de vezes mais potentes do que qualquer laser existente. A vela teria de sobreviver a acelerações de dezenas de milhares de gravidades durante os minutos de impulso. A sonda teria de sobreviver a colisões com poeira interestelar a 20% da velocidade da luz, onde cada grão de poeira atingiria com a energia de uma pequena bomba. E uma vez chegada ao destino, a sonda teria de enviar dados de volta através de 4 anos-luz de distância. Um desafio de comunicação sem precedentes para um dispositivo do tamanho de um selo postal. Os investigadores do projeto estimam que, com financiamento sustentado e avanços tecnológicos favoráveis, uma missão deste tipo poderia ser possível dentro de algumas décadas. Mas esta é uma estimativa otimista e muitos obstáculos técnicos permanecem sem solução clara. Outras propostas de propulsão interestelar incluem a propulsão nuclear de pulso, conceptualizada no projeto Orion nos anos 50 e 60, que usaria explosões nucleares controladas para impulsionar uma nave. Embora fisicamente viável, esta abordagem foi abandonada devido a tratados que proíbem explosões nucleares no espaço e devido a preocupações sobre contaminação radioativa. A propulsão por fusão nuclear, ainda mais especulativa, exigiria avanços na física da fusão que não foram alcançados apesar de décadas de investigação. Portanto, a resposta à pergunta inicial é que, apesar dos avanços tecnológicos, não temos atualmente capacidade prática de enviar uma sonda significativamente mais rápida que as Voyager para o espaço interestelar. Uma nova missão levaria décadas a alcançar a posição atual das Voyager e não ofereceria necessariamente vantagens científicas proporcionais ao custo. Isto não significa que não existam missões planeadas ou propostas para o espaço interestelar. A NASA estudou conceitos para uma missão interestelar
que seria lançada nas próximas décadas e atingiria a heliopausa mais rapidamente que as Voyager, possivelmente em 15 anos em vez de 35. O conceito atual, conhecido como Interstellar Probe, propõe uma sonda que usaria uma manobra de assistência gravitacional próxima do Sol, chamada Manobra de Oberth, para atingir velocidades de 7 a 8 unidades astronômicas por ano, significativamente mais rápido que as Voyager, que viajam a cerca de 3 unidades astronômicas por ano. O estudo do conceito, realizado pelo Applied Physics Laboratory da Universidade Johns Hopkins, propõe uma missão com duração nominal de 50 anos que exploraria a heliosfera exterior e o meio interestelar local com instrumentos muito mais avançados do que os das Voyager. A sonda transportaria instrumentos capazes de medir partículas energéticas, campos magnéticos, poeira cósmica, luz ultravioleta e infravermelha, e possivelmente fazer observações astronômicas que são impossíveis de dentro da heliosfera, devido à luz zodiacal difusa. Mas esta missão permanece na fase de conceito. Não foi aprovada para desenvolvimento, não tem financiamento. E mesmo que fosse aprovada amanhã, levaria décadas a ser construída, lançada e a atingir o espaço interestelar. As Voyager, entretanto, já lá estão e continuarão a fornecer dados únicos até que a sua energia se esgote. Esta situação ilustra uma verdade sobre a exploração espacial, que nem sempre é apreciada. As missões que realmente acontecem são frequentemente mais valiosas do que as missões perfeitas que nunca saem do papel. As Voyager não foram otimizadas para a exploração interestelar. Foram construídas para visitar os planetas exteriores, e a sua viagem interestelar foi uma extensão não planeada da missão. Os instrumentos que transportam foram selecionados para estudar planetas e luas, não o meio interestelar. E, no entanto, estes instrumentos produziram as primeiras medições diretas do espaço interestelar, observações que nenhuma outra sonda conseguiria fazer. Há outra missão que vale mencionar neste contexto, a New Horizons. Lançada em 2006, esta sonda realizou o histórico sobrevoo de Plutão em julho de 2015, revelando um mundo de complexidade inesperada. Após Plutão, a New Horizons continuou para o cinturão de Kuiper, sobrevoando o objeto Arrokoth, anteriormente conhecido como Ultima Thule, em janeiro de 2019. O Arrokoth, a mais de 6.600 milhões de quilômetros do Sol, é o objeto mais distante já visitado por uma sonda espacial. A New Horizons viaja a uma velocidade similar às Voyager, cerca de 14 km por segundo, e eventualmente também cruzará para o espaço interestelar. Mas isso não acontecerá tão cedo. A sonda está atualmente a cerca de 57 unidades astronômicas do Sol, ainda longe da heliopausa que as Voyager cruzaram a cerca de 120 unidades astronômicas. A New Horizons atingirá a heliopausa por volta de 2040, assumindo que os seus sistemas continuem operacionais. Curiosamente, a New Horizons transporta alguns instrumentos que podem complementar as medições das Voyager. O seu instrumento de poeira cósmica, por exemplo, está a medir a distribuição de micrometeoroides no sistema solar exterior, dados que as Voyager não puderam recolher com a mesma precisão. Quando a New Horizons atingir o espaço interestelar, poderá fornecer medições com instrumentos de tecnologia mais recente, permitindo comparações valiosas com os dados das Voyager. Mas voltemos às Voyager e ao que os seus dados continuam a revelar. Uma das áreas de investigação ativa relaciona-se com os raios cósmicos anômalos, uma população de partículas energéticas que foi descoberta precisamente pelas Voyager durante a sua travessia da heliocapa. Estas partículas têm energias intermédias, mais elevadas que as partículas do vento solar
mas mais baixas que os raios cósmicos galácticos típicos. A sua origem permaneceu um mistério durante anos. A hipótese mais aceite atualmente propõe que os raios cósmicos anômalos começam como átomos neutros, do meio interestelar que entram na heliosfera. Estes átomos neutros não são afetados pelos campos magnéticos, porque não têm carga elétrica. Viajam em linha reta até que, algures dentro da heliosfera, são ionizados por radiação ultravioleta solar ou por colisões com partículas do vento solar. Uma vez ionizados, são captados pelo campo magnético solar e transportados para o exterior da heliosfera pelo vento solar. Na região do choque de terminação, onde o vento solar abranda subitamente, estas partículas são aceleradas a energias elevadas através de um mecanismo semelhante ao que produz os raios cósmicos galácticos, mas em escala menor. Tornam-se os raios cósmicos anômalos, uma população de partículas aceleradas localmente, na nossa própria heliosfera. As medições da Voyager confirmaram elementos desta teoria, mas também revelaram complicações. O pico de intensidade dos raios cósmicos anômalos não ocorreu exatamente no choque de terminação, como os modelos previam. Em vez disso, a intensidade continuou a aumentar na heliocapa, sugerindo que o mecanismo de aceleração é mais distribuído do que inicialmente pensado. Os investigadores continuam a refinar os modelos para explicar estas observações. Outra área de investigação relaciona-se com a interação entre a heliosfera e o meio interestelar a escalas globais. As Voyager fornecem medições pontuais, em 2 locais específicos. Mas a heliosfera é uma estrutura tridimensional vasta, e compreender a sua forma global requer combinar os dados das Voyager com outras fontes. A missão IBEX, acrônimo de Interstellar Boundary Explorer, lançada em 2008, foi especificamente desenhada para estudar a fronteira da heliosfera a partir de órbita terrestre. O IBEX deteta átomos neutros energéticos, partículas que se formam na fronteira da heliosfera e viajam para o interior sem serem desviadas por campos magnéticos. Mapeando a direção de chegada destes átomos, o IBEX consegue construir imagens da fronteira da heliosfera a partir de dentro. Uma das descobertas mais surpreendentes do IBEX foi a detecção de um intenso feixe de átomos neutros energéticos vindo de uma direção específica, formando uma fita brilhante no céu. Esta fita de IBEX, como ficou conhecida, não era prevista pelos modelos, e a sua explicação permanece debatida. Uma hipótese popular sugere que a fita resulta de uma interação entre o campo magnético interestelar e os íons energéticos na fronteira da heliosfera, mas os detalhes continuam a ser investigados. Os dados das Voyager ajudam a interpretar as observações do IBEX e vice-versa. Juntos, estes conjuntos de dados permitem uma compreensão muito mais rica da nossa vizinhança cósmica do que qualquer um deles poderia fornecer isoladamente. Há ainda a questão de como a nossa heliosfera se compara com as astrosferas de outras estrelas. Astrosfera é o termo genérico para a bolha de vento estelar que qualquer estrela cria no meio interestelar. A nossa heliosfera é apenas uma de inúmeras astrosferas na galáxia, e outras missões e observatórios terrestres têm estudado as astrosferas de estrelas próximas. Observações do telescópio espacial Hubble detetaram evidências de astrosferas em torno de várias estrelas, incluindo algumas onde a forma da bolha é visível em luz ultravioleta. Estas observações mostram uma grande diversidade de formas e tamanhos, dependendo da força do vento estelar, da densidade do meio interestelar local e da velocidade relativa entre a estrela e o meio interestelar. A comparação da nossa heliosfera com outras astrosferas ajuda a colocar o Sistema Solar em contexto galáctico.
Somos uma entre centenas de milhares de milhões de estrelas na Via Láctea, cada uma com a sua bolha protetora, cada uma navegando através do oceano de plasma e poeira interestelar. As Voyager são as primeiras embaixadoras a emergir da nossa bolha para esse oceano comum. Esta perspectiva cósmica é um dos legados mais profundos da missão Voyager. Antes das Voyager, a fronteira do sistema solar era um conceito abstrato, uma linha desenhada em diagramas. Agora é um lugar real, um lugar que foi visitado, medido e, pelo menos, parcialmente compreendido. As perguntas que agora fazemos sobre a heliopausa e o meio interestelar não são especulações filosóficas, são questões científicas com dados para as investigar. E os dados continuam a chegar. Em 2023, a Voyager 1 detetou um zumbido constante de ondas de plasma interestelar, um som de fundo persistente que parece ser uma característica do meio interestelar local. Este zumbido é diferente das oscilações causadas por erupções solares, que são eventos transitórios. O zumbido de fundo parece ser contínuo, sugerindo que o meio interestelar está constantemente preenchido com oscilações de baixo nível. A origem destas oscilações de fundo não é completamente clara. Podem ser causadas por flutuações térmicas no plasma ou por ondas geradas por fenômenos distantes, que se propagam através do meio interestelar. A análise continua, e cada ano de dados adicionais ajuda a caracterizar melhor este fenômeno. Enquanto isso, ambas as sondas continuam a afastar-se do Sol. A cada segundo que passa, a Voyager 1 está 17 quilômetros mais longe. A cada dia, mais de 1.400.000 quilômetros. A cada ano, mais de 500 milhões de quilômetros. São números que desafiam a intuição, distâncias que nenhuma outra criação humana percorreu. E mesmo assim, são nada comparadas com as distâncias interestelares. A estrela mais próxima, Próxima Centauri, está a cerca de 40 bilhões de quilômetros, mais de 2.000 vezes a distância atual da Voyager 1 ao Sol. O universo é vasto de formas que a mente humana luta para compreender. As Voyager são os nossos primeiros passos hesitantes nesse vasto oceano. Passos pequenos, mas passos reais. Quando a Voyager 1 silenciar definitivamente, algures na próxima década, haverá algo de profundamente humano na perda. Durante quase meio século, esta pequena nave tem sido uma extensão da humanidade no cosmos, um fragmento da Terra a sondar o desconhecido. A relação que desenvolvemos com as Voyager transcende a ciência. Tornaram-se símbolos da nossa curiosidade, da nossa audácia, da nossa capacidade de olhar além do horizonte imediato. Mas antes desse silêncio final, há ainda ciência a fazer. E há lições a extrair, não apenas sobre o universo, mas sobre nós próprios. Uma das questões mais fascinantes que os dados das Voyager ajudam a explorar relaciona-se com a proteção que a heliosfera oferece à vida na Terra. Como já mencionei, os raios cósmicos galácticos são partículas de alta energia capazes de danificar material biológico. A heliosfera desvia ou desacelera uma parte significativa destes raios cósmicos. Mas que fração? E como variou essa proteção ao longo da história da Terra? As medições das Voyager no espaço interestelar fornecem a primeira calibração direta do fluxo de raios cósmicos galácticos não filtrados pela heliosfera. Comparando estes valores com medições dentro da heliosfera, os cientistas podem quantificar o efeito modulador do Sol. Os resultados indicam que, a energias baixas e intermédias, a heliosfera reduz o fluxo de raios cósmicos por fatores significativos, variáveis ao longo do ciclo solar. Esta modulação tem variado ao longo do tempo geológico. A atividade solar não é constante em escalas de milhões de anos.
Estudos de isótopos cosmogênicos em rochas terrestres, isótopos produzidos quando raios cósmicos atingem a atmosfera, sugerem que houve períodos na história da Terra em que o fluxo de raios cósmicos foi significativamente diferente do atual. Alguns investigadores propuseram conexões entre estas variações e eventos de extinção ou mudanças climáticas, embora estas hipóteses permaneçam controversas e não comprovadas definitivamente. O que é menos controverso é que a heliosfera é uma estrutura dinâmica que responde a condições galácticas em mudança. O Sistema Solar, ao longo da sua história de 4.500 milhões de anos, atravessou diferentes regiões da galáxia. O meio interestelar não é uniforme. Existem nuvens mais densas, regiões de menor densidade, variações no campo magnético galáctico. Cada ambiente diferente interage com a heliosfera de formas diferentes. A nuvem interestelar local, através da qual o Sistema Solar viaja atualmente, tem características específicas que as Voyager estão a ajudar a caracterizar. A temperatura, a densidade, a composição, a velocidade de fluxo, o campo magnético. Tudo isto são propriedades que as sondas medem diretamente. Estas medições são fundamentais para compreender como a nossa estrela e o seu séquito de planetas interagem com o ambiente galáctico. Há uma ironia poética no facto de que, ao sairmos da heliosfera, aprendemos tanto sobre ela. É frequentemente assim na exploração. Só compreendemos verdadeiramente a nossa casa quando a deixamos. As Voyager, ao cruzarem para o espaço interestelar, revelaram a heliosfera como uma estrutura dinâmica, assimétrica, com uma fronteira complexa e em constante mudança. Antes desta saída, tínhamos modelos teóricos. Agora, temos dados. Mas as Voyager também carregam um legado que vai além da ciência. O disco dourado, essa mensagem na garrafa cósmica, representa uma das raras ocasiões em que a humanidade atuou como uma espécie unificada, apresentando-se coletivamente ao cosmos. A seleção do conteúdo do disco foi um exercício de humildade e de esperança. Humildade porque tivemos de admitir que não sabemos que música, que imagens, que sons representam adequadamente 4.000 milhões de anos de evolução na Terra. Esperança porque escolhemos incluir não conflitos e guerras, mas Bach e Beethoven, saudações em dezenas de línguas, o choro de um bebê e o som do vento. Carl Sagan, que liderou o projeto, escreveu que o lançamento das Voyager com os discos era simultaneamente um ato de otimismo e de desespero. Otimismo porque enviávamos uma mensagem na esperança, por mais improvável, de que seria recebida. Desespero porque, no fundo, estávamos a falar conosco próprios, a afirmar que existe algo na humanidade que vale a pena preservar, que vale a pena comunicar ao cosmos. O disco inclui uma mensagem gravada do então presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, e do secretário-geral das Nações Unidas, Kurt Waldheim. Carter escreveu: "Este é um presente de um pequeno e distante mundo, uma amostra dos nossos sons, da nossa ciência, das nossas imagens, da nossa música, dos nossos pensamentos e sentimentos. Estamos a tentar sobreviver ao nosso tempo para que possamos viver no vosso." Estas palavras, gravadas em cobre e folheadas a ouro, viajam agora a 17 km por segundo através do vazio interestelar. A probabilidade de que o disco seja alguma vez encontrado por uma inteligência extraterrestre é, como já mencionei, extraordinariamente pequena. O espaço entre as estrelas é vasto de formas que desafiam a intuição. Se reduzirmos o Sol a uma bola de praia de 1 metro de diâmetro, a Terra seria um grão de areia a 100 metros de distância. E a estrela mais próxima, Próxima Centauri, seria outra bola de praia a 27.000 quilômetros de distância.
Nessa escala, a Voyager 1 teria percorrido cerca de 1 quilômetro desde o lançamento. Os espaços são simplesmente enormes. Mas o disco não foi criado para ser prático. Foi criado como um símbolo. E como símbolo, já cumpriu a sua função. Forçou-nos a pensar sobre quem somos, sobre o que queremos comunicar, sobre como nos vemos como espécie. Essas reflexões têm valor independentemente de o disco ser alguma vez encontrado. Há outro aspecto do legado Voyager que merece reflexão: a demonstração de que missões de longa duração são possíveis e valiosas. Quando as Voyager foram lançadas, a sua missão primária tinha duração prevista de 4 anos, suficiente para os encontros com Júpiter e Saturno. Tudo o que veio depois foi extensão. E que extensão extraordinária tem sido. As decisões tomadas no design original, a escolha de geradores de radioisótopos em vez de painéis solares, a construção robusta com margens de segurança generosas, a inclusão de sistemas redundantes, todas estas decisões, tomadas em 1970 e poucos, permitiram que a missão continuasse por mais de 10 vezes a duração prevista. É uma lição para o design de futuras missões espaciais. Construir bem, construir com margem, porque nunca sabemos quanto tempo os nossos artefactos poderão continuar a funcionar. É também uma lição sobre a importância da paciência na exploração espacial. Algumas das descobertas mais importantes das Voyager só foram possíveis porque a missão durou décadas. A travessia da heliopausa só aconteceu 35 anos após o lançamento. Se a missão tivesse terminado após os encontros planetários, nunca teríamos medições diretas do espaço interestelar. A paciência, combinada com engenharia robusta, permite alcançar objetivos que, de outra forma, seriam impossíveis. Enquanto escrevo estas palavras, a Voyager 1 está a aproximadamente 161 unidades astronômicas do Sol, enquanto a Voyager 2 está a cerca de 135 unidades astronômicas. Estes números aumentam constantemente. Cada dia que passa, as sondas estão mais longe do que alguma vez estiveram. São os objetos mais distantes alguma vez construídos pela humanidade. Um recorde que provavelmente manterão durante décadas. Os instrumentos que permanecem ativos são poucos, mas preciosos. O magnetômetro, que mede os campos magnéticos. O sistema de ondas de plasma, que detecta oscilações no plasma circundante. O instrumento de raios cósmicos, que conta partículas energéticas. Cada um destes instrumentos continua a fornecer dados únicos sobre uma região do espaço que nenhum outro instrumento humano pode observar. A energia disponível continua a diminuir. Os engenheiros estimam que, por volta de 2025, poderão ter de desligar mais um instrumento científico para manter os restantes operacionais. Por volta de 2030, possivelmente antes, a energia será insuficiente para manter qualquer instrumento científico ativo. A partir daí, as sondas continuarão a derivar silenciosamente, sem capacidade de comunicar com a Terra. Mas mesmo depois desse silêncio, as Voyager continuarão a viajar. As leis da física são implacáveis nesse sentido. Sem fricção significativa no vácuo do espaço interestelar, sem gravidade de outros corpos suficientemente próxima para alterar a sua trajetória, as sondas continuarão em linhas quase retas através da galáxia. Em 40 mil anos, como já mencionei, passarão nas proximidades de outras estrelas. Em milhões de anos, terão atravessado distâncias inconcebíveis. Em milhares de milhões de anos, quando o Sol já não existir como o conhecemos, as Voyager ainda estarão lá fora, algures na galáxia, transportando os discos dourados. É uma forma peculiar de imortalidade. Não a imortalidade de uma consciência, mas a imortalidade de um artefacto.
um pedaço de metal e silício e plutônio, gravado com músicas e imagens e saudações, derivando eternamente através do cosmos. É o mais próximo que a humanidade chegou de criar algo verdadeiramente permanente. E talvez seja isso, no fundo, o que as Voyager representam. São a afirmação de que existimos, de que uma espécie num pequeno planeta rochoso, em torno de uma estrela vulgar, numa galáxia entre milhares de milhões de galáxias, olhou para o céu e decidiu enviar uma mensagem. Não porque esperávamos resposta, mas porque precisávamos de enviar. Há algo de profundamente humano nesse impulso. A vontade de explorar, de conhecer, de tocar o desconhecido. As Voyager são a expressão máxima desse impulso, traduzido em metal e matemática, e anos de trabalho de milhares de pessoas. São o produto de uma colaboração que atravessou fronteiras, de cientistas e engenheiros, de dezenas de países que contribuíram para o projeto. São, em certo sentido, uma conquista da humanidade como um todo. E agora, 46 anos depois, continuam a fazer ciência. Continuam a enviar os seus sussurros através do vazio. Continuam a expandir as fronteiras do que conhecemos. Quando olhamos para o céu noturno, as estrelas parecem pontos fixos e imutáveis. Mas sabemos agora que entre essas estrelas existe um oceano de plasma e campos magnéticos e raios cósmicos. Um ambiente vasto e complexo que mal começamos a compreender. As Voyager foram as primeiras a navegar esse oceano, as primeiras a enviar-nos relatos do que existe além da nossa bolha protetora. Esses relatos mudaram a nossa compreensão do sistema solar e do nosso lugar no cosmos. Revelaram que a heliosfera é uma estrutura dinâmica e assimétrica. Revelaram que o espaço interestelar não é vazio, mas preenchido por um plasma tênue e permeado por raios cósmicos galácticos. Revelaram que a fronteira entre a nossa estrela e o resto da galáxia é complexa, turbulenta e em constante mudança. E revelaram também algo sobre nós próprios, que somos capazes de feitos extraordinários quando nos propomos a eles. Que uma espécie que há apenas um século mal voava pode enviar emissários para o espaço interestelar. Que a curiosidade e a engenhosidade humanas podem tocar os confins do desconhecido. As Voyager silenciarão um dia. Mas o que nos ensinaram permanecerá. Os dados que enviaram continuarão a ser analisados durante décadas. As questões que levantaram inspirarão novas missões, novos instrumentos, novas gerações de cientistas. E algures no espaço interestelar, 2 pequenos objetos continuarão a sua viagem silenciosa, transportando consigo um fragmento da Terra, uma mensagem numa garrafa lançada ao oceano cósmico, eternamente à deriva entre as estrelas. Esta é a história das Voyager. Uma história de ciência e de engenharia, de paciência e de audácia, de humanidade a olhar para o cosmos e a decidir que queremos conhecer o que existe lá fora. Uma história que ainda não terminou e que, num certo sentido, nunca terminará, porque as sondas continuarão a viajar muito depois de todos nós termos partido. E essa talvez seja a lição final das Voyager, que somos pequenos, sim, que o universo é vasto de formas que mal conseguimos conceber, mas que podemos, apesar de tudo, alcançar além de nós próprios. Podemos enviar mensageiros às estrelas. Podemos tocar o desconhecido. E podemos, através de engenho e determinação, ouvir os sussurros que esses mensageiros nos enviam de volta, aprendendo sobre um universo que nos espera, vasto e misterioso e maravilhoso, logo além da nossa porta. Boa noite e bons sonhos cósmicos.